Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, edição das 20 horas, começando aqui no canal Memória Alvinegra. Hoje é quarta-feira, então segundas, quartas e sextas temos a nossa edição das 20 horas por aqui. E é uma edição dessa vez especial, trazendo de volta memória aqui no canal. Afinal de contas, o nome do nosso canal é Memória Alvinegra, onde aqui a história do Glorioso sempre vai permanecer viva. A gente fala muito do cotidiano, muito do dia a dia, eu trago os meus comentários, vocês trazem os seus, mas dessa vez é hora de falar de confrontos do Botafogo contra o Caracas e equipes venezuelanas, nessa espécie de pré-jogo de Botafogo e Caracas, estreia do Glorioso pela Copa Sul-Americana. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, que assim você ajuda o canal a continuar crescendo, beleza? Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de Botafogo e Caracas. Botafogo e Caracas se enfrentaram pela primeira vez em 1993. E aqui eu quero trazer já um conteúdo diferenciado para você. Sabe aquelas crônicas que a gente sempre vê nos sites, nos jornais, na TV? Eu vou trazer essa crônica para vocês aqui. Crônicas de Botafogo e Caracas na Copa Conmebol de 1993. Faço o convite também para você seguir o Memória Alvinegra lá no Instagram, porque lá eu coloquei duas fotos raríssimas de confrontos do Botafogo contra o Caracas em 1993 na Copa Conmebol. Vale lembrar que aquela competição naquele ano não teve a transmissão da TV brasileira. Foi um torneio às cegas, mas que a imprensa, ainda assim, de certa forma, estava cobrindo a passagem do Botafogo por essa competição. Só na reta final não, só na final realmente é que a Band resolveu transmitir a final da partida contra o Peñarol. Nem a primeira partida a Band mostrou. A Band mostrou apenas a segunda partida da final, que no Maracanã, o Botafogo empatou em 2-2, aí foi para os pênaltis, nos pênaltis, graças ao William Bacana, o Botafogo foi lá e conquistou o título da Conmebol de 1993. Mas o começo da busca por esse título foi contra o Bragantino, e o Botafogo se classificou, aí sim, para enfrentar o Caracas. Primeira partida na Venezuela, diferente do que era pensado pelo então técnico do Botafogo, o tricampeão do mundo, Carlos Alberto Torres. O jogo na Venezuela foi longe de ter sido fácil como ele imaginava. Caracas endureceu a partida, Caracas vendeu caro cada dividida contra o Botafogo, jogando no seu antigo estádio, o Brígido Iriarte, mas no fim prevaleceu o futebol brasileiro. Bem ao estilo futebol sul-americano, Caracas parava o Botafogo da forma que podia. Parava com faltas, mas no fim, como eu disse, prevaleceu a técnica do futebol brasileiro e graças a Simval, que fez 1-0 para o Botafogo, vencemos aquela primeira partida jogando em Caracas, na Venezuela. Simval estava marcando seu nome na história do Botafogo. Já na segunda partida, no estádio Caio Martins, em Niterói, o Glorioso dependia apenas de um empate para garantir a classificação. A torcida do Botafogo, mais uma vez, como é da sua história, como é do seu DNA, fez a festa e empurrou o time do Botafogo rumo à classificação. A resposta veio em campo do time. Logo no primeiro minuto, o Botafogo teve uma grande chance, a bola passou rente à trave do goleiro do Caracas, mas o Botafogo não demoraria a marcar o seu primeiro gol. Logo aos 9 minutos, Rogerinho, guarda esse nome, porque ele vira o destaque dessa partida. Rogerinho, aos 9 minutos, se antecipou à zaga venezuelana, aproveitando um cruzamento de Alessio na linha de fundo para fazer 1-0 para o Botafogo, logo aos 9 minutos. Inclusive, o jogo foi todo resolvido no primeiro tempo. A grande verdade é que a equipe do Caracas era muito fraca, era medíocre a equipe do Caracas e em nada ameaçava o Botafogo. Com um a menos, então, porque o Caracas ainda perdeu um jogador 1 minuto após ao nosso gol, o gol de Rogerinho, aos 10 minutos, o Caracas passou a jogar com um jogador a menos. Miranda foi expulso. A partir daí, a classificação era questão de tempo.
Aos 24 minutos, o Botafogo marcou de novo, depois de tabelar com André Duarte, que cruzou para Simval escorar de cabeça. O destaque do jogo, como eu falei para vocês, Rogerinho aproveitou para empurrar para dentro do gol do Caracas. 2-0 para o Botafogo aos 24 minutos. Festa nas arquibancadas e em campo o time continuava retribuindo. Tudo resolvido logo no primeiro tempo, como eu falei para vocês. A torcida queria um gol de Simval e o artilheiro quase atendeu. Ele chutou, a bola mais uma vez raspou a trave do goleiro do Caracas, mas o terceiro gol também não demorou a acontecer. A torcida não viu o gol de Simval como queria, mas aos 34 minutos do primeiro tempo recebeu um grande presente, um golaço. Alessio, que já tinha dado a assistência no primeiro gol, driblou 2 zagueiros e chutou na saída do goleiro Barreto. A festa estava pronta. No segundo tempo, o Botafogo só não fez mais porque, ao invés de continuar jogando, explorando as jogadas pelas pontas e pela linha de fundo, resolveu jogar muito pelo meio. Ainda teve algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer mais gols naquela partida. A grande verdade é que depois que a partida acaba, o placar moral daquele jogo ainda estava ali entre 5 e 6-0. O Botafogo perdeu muitas oportunidades. Restou ao Caracas, então, evitar uma goleada histórica no Caio Martins. Como que eles conseguiram fazer isso? Batendo. A chinela cantou pesado no Caio Martins. O time do Caracas começou a parar o time do Botafogo com faltas até desleais. Depois era só esperar o tempo passar e aí, de fato, fazer a festa. Porque aquele jogo das quartas de final da Copa Conmebol de 1993 já tinha ido para o saco. Caracas já estava eliminado e aí vinha a semifinal. Semifinal essa que foi contra a equipe do Atlético Mineiro. Botafogo e Caracas se enfrentaram apenas 2 vezes na história, exatamente essas 2 vezes da Copa Conmebol de 1993. E agora se reencontram 33 anos depois em competição com o mesmo peso. Vale lembrar que a Copa Conmebol serviu como modelo para a Copa Mercosul e para a Copa Sul-Americana atualmente. Glorioso enfrenta equipes venezuelanas desde 1950, e sejam elas equipes, combinados ou seleções. O primeiro jogo foi contra a Universidade Central em 1950, como eu já falei aqui, também de Caracas, e essa partida terminou em 6-1 para o Botafogo. Foram 4 gols de Otávio e, completando os 6, Pirilo e Geninho fecharam o placar. Essa foi a primeira partida de uma excursão pela Venezuela que foi feita pelo Botafogo. Então, segue agora uma leitura. Vou ter que ler aqui para vocês porque é muita informação. Então, segue aqui a leitura com todos os resultados dessa excursão do Botafogo pela Venezuela. 7-2 contra o combinado La Salle e Loyola, com 3 gols de Otávio, e completaram o placar Braguinha, Pirilo, Ávila e Geninho. 7-0 no Deportivo Itália, mais 3 de Otávio e 2 de Pirilo e Zezinho. 6-3, mais uma vez, contra a equipe de La Salle e Loyola. Gols de Hamilton, Pirilo, Zezinho, Braguinha, Neca e Jaime. Todo mundo marcou nesse jogo agora. Não teve aquele cara que marcou 2, 3. Agora cada um fez um e o Botafogo goleou por 6-3 a equipe de La Salle e Loyola, esse combinado. 11-0 contra a seleção de Caracas, leia-se, Venezuela. 3 gols de Geninho, 3 gols de Zezinho, 2 de Otávio e, completando o placar, Pirilo, Braguinha e Neca. Esses foram os jogos que aconteceram entre 16 e 30 de abril de 1950, nessa excursão feita pelo Botafogo. Em 1952, o Botafogo voltou a enfrentar, só que dessa vez apenas o La Salle, mais 2 vezes pela pequena Taça do Mundo, torneio de Caracas. O Botafogo empatou as 2 partidas em 1-1 contra a equipe do La Salle. Depois desse jogo de 1952, pelo torneio de Caracas, só voltaríamos a ter venezuelanos no nosso caminho com os jogos já citados aqui que eu fiz a crônica para vocês. Botafogo e Caracas de 1993. Esses 2 jogos citados. Em 1994, 2 partidas contra o Minerva, 1-1 e 0-0. Também foi pela Copa Conmebol. Infelizmente, o Botafogo acabou nos pênaltis sendo superado pelo Minerva
por 5-4 no estádio Caio Martins. E no ano passado, 2025, Libertadores, 2 jogos contra o Carabobo, 2 vitórias, 2-0 e 2-1. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Ao todo, então, são 13 jogos contra equipes combinados e seleções venezuelanas, 9 vitórias e 4 empates. O Botafogo nunca perdeu para equipes venezuelanas. Ufa! Falamos de tudo. Botafogo e seu histórico contra times venezuelanos de 1950 até 2025. Agora a gente vai escrever mais um novo capítulo em 2026, enfrentando pela terceira e quarta vez a equipe do Caracas. Que seja uma história de vitória do Botafogo, porque já que nunca perdemos contra equipes venezuelanas, é bom que continue assim, para que o Botafogo estreie com o pé direito na Copa Sul-Americana, torneio que temos e que sim, temos que buscar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço para vocês. Valeu, fui, tamo junto. Voltamos amanhã na edição das 14 horas.